Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre ética e moral. Duas palavrinhas aí bem distintas que muitas pessoas acabam confundindo, achando que uma é outra e vice-versa. Então, assim, a ética, ou seja, vem do ethos, que significa modo de ser, caráter. Então, você deve saber que pouquíssimas pessoas devem ter, aliás, têm esse caráter, principalmente no mundo político, mas vamos conhecer um pouquinho mais do que significa de fato a ética. E por outro lado, você tem moral, que vem, né, ali do latim morales, relativo, né, aos costumes, significa aos costumes de uma determinada sociedade. E aí aquele sujeito que quer te cobrar alguma coisa, achando que tem moral para falar alguma coisa, quando você percebe que ele também é pior do que você. Então vamos conhecer um pouco mais sobre. Bom, os termos possuem origem etimológica distinta, logicamente, porque nasceram em tempos diferentes, em épocas diferentes. E a palavra ética, ela vem do grego ethos, né, que significa modo de ser ou caráter. Né? Já a palavra moral, né, tem origem no termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. Então aí você tem o modo de ser, caráter, e do outro lado você tem moral, que significa costumes, ou seja, relativo aos costumes de uma sociedade. Né? E o outro tem no modo de ser, de agir em relação aos costumes. Mas vamos entender um pouquinho mais a respeito dessas duas palavras que muita gente acaba por aí confundindo e falando coisas indevidas, inapropriadas, tanto quanto ética quanto moral. Ética, que é o conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, né? Tenta explicar as regras, né, morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. Então, a ética ela vai estudar a moral, né? Ou seja, a ética é uma disciplina da filosofia que vai estudar baseado em quê? De forma racional e comportamento, ou seja, fundamentada, ou seja, na teoria. Então não é qualquer coisa. Então, o sujeito que fala eu tenho ética, tem porcaria nenhuma. A ética é uma disciplina que estuda o comportamento do indivíduo. Olha só a diferença. Então lembre-se, ética é uma disciplina da filosofia que vai estudar da forma teórica, fundamentada, baseada em pesquisas, em estudos, o comportamento do indivíduo. Ficou claro o que significa ética? Ou seja, é o conjunto de valores, né, que orienta o comportamento, né, do homem em relação a outros homens na sociedade. Perfeito? Por outro lado, você tem o que? A moral, sim, que vem de morales, né, do latim, e que significa costumes. O conjunto de regras aplicadas, né, no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão, né, para regular ali, o comportamento do indivíduo em sociedade. Né? Ou seja, o indivíduo não pode sair por aí nu, porque a sociedade diz para ele não fazer isso, porque vai contra, né, as normas estabelecidas para esta sociedade. O indivíduo não pode sair por aí passando com seu carro em alta velocidade no semáforo vermelho, porque a sociedade tem as suas regras, as suas imposições que impedem desse indivíduo fazer isso. E tais regras, né, orientam cada indivíduo, né, regulamentando as suas ações. Como eu falei, o indivíduo não pode sair por aí fazendo o que bem quer, a hora que quer. Para isso existem regras e leis que todos nós temos que seguir. Eu, você, todos nós. Alguns se acham ali o suprassumo, né, superior à lei, mas não é bem assim não, tá bom? Então, tais regras, elas orientam, né, cada indivíduo, regulamentando as suas ações, o seu comportamento, né, e os seus julgamentos sobre o que é certo ou o que é errado, né, bom ou mal, entendeu? Então, isto é moral. E a ética é totalmente diferente da moral e vice-versa. A ética vai estudar o comportamento moral baseado em estudos, em teoria. Então, ética e moral são coisas bem distintas. Ninguém tem moral para te cobrar alguma coisa. Já reparou nisso? Pense bem. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixa seu like aí e